Quero nessa noite, louvado seja Deus, trazer uma palavra ao seu coração, que se encontra no Evangelho de João, a partir do versículo 12. Jesus, ele fala assim, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram depois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se vós me conhecesse a mim, também conhecerei ao meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Até aqui. Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, Jesus agora, ele se revela Filho de Deus e a própria luz dos homens. O tempo que Jesus agora está ali palestrando, falando com aquele povo que acreditava estar servindo a Deus, que acreditava estar fazendo a vontade de Deus, agora ignora o final de todas as profecias já escrita e dita neste livro do Velho Testamento, quando diz que haveria um semelhante a Moisés, e a este a seguir, a ouvir, porque este será o enviado do Senhor. Mas naquele tempo o povo estava muito preocupado com as coisas que estavam se avançando no mundo, como o Império Romano, que estava dominando toda a Ásia, todo o Oriente, ali disputando com os gregos quem era mais poderoso, quem era mais intelectual. E nesse tempo aparece a figura de Cristo, trazendo o reino de Deus, as boas novas, para um povo que estava confuso, um povo que estava perdido em seus conceitos, conceito eclesiástico, conceito profissional, conceito matrimonial. O povo já não entendia mais o que era certo, o que era errado, porque muitos vieram se dizendo profetas, muitos vieram se dizendo enviados de Deus, mas eram lobos, eram enganadores, para desviar as ovelhas dos seus verdadeiros curral ou rebanho. Então agora Jesus começa dizendo, no versículo 12, que ele é a luz do mundo, e quem segue ele não anda em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida, ela não é
simplesmente você ter conhecimento. Você adquirir conhecimento. Não é você alcançar um entendimento a respeito de uma causa ou de um assunto. A luz da vida, ela é muito mais do que conhecimento e entendimento. A luz da vida, ela vem para mudar a história do pecador, do homem caído, da criatura que foi desfeita pelo pecado no princípio da criação. Agora Jesus diz que ele é luz do mundo, ou seja, ele é a direção que o mundo precisa seguir para se chegar ao verdadeiro Deus. A Escritura começa a nos ensinar que quem anda na luz não anda em trevas. Ou seja, muitos estão andando perdidos na escuridão. Estão sem direção para onde vai ou como prosseguir, porque não tem luz, porque não tem direção, porque não tem a verdadeira direção que vem de Deus e não dos homens. Quantas pessoas estão frustradas, desanimadas, desesperançosas, porque acreditaram em promessas humanas? Jesus nunca falou que seria fácil nessa terra, para mim, para você. Ele diz que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele nos aconselhou dizendo para ter bom ânimo, porque ele venceu. E ele diz que nós também venceremos. Tem pessoas que estão desanimando, que estão parando de lutar, de vencer, por causa das circunstâncias, dos problemas que envolvem este mundo. O mundo jaz no maligno, como diz a Escritura. Jesus, no versículo 13, ele é interrogado pelos fariseus, dizendo que Jesus dava testemunho dele mesmo e que não era verdadeiro. E no versículo 14, Jesus, ele responde dizendo: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Sabe, esse versículo ele é muito interessante, porque Jesus ele fala de convicção, Jesus ele fala de certeza, Jesus ele fala, aleluia, sabe, de uma posição da qual muitos não se encontram nesses últimos dias, que é ter certeza, convicção. Muitos não têm certeza do que está acreditando, do que está guardando, do que está praticando. Muitos não têm, aleluia, convicção daquilo que se ouve, daquilo que se guarda e daquilo que se aprende. Muitos estão aí no muro das lamentações, na dúvida. E Jesus ele é bem coerente, ele é bem enfático. Ele diz que ele sabe, aleluia, da onde ele veio e para onde ele vai. Ele sabe, aleluia, sabe das suas qualidades, das suas eficácias, das suas magnitudes. Jesus tinha isso de Deus. Ele não precisava provar aos homens quem ele era, porque o próprio Deus mostrava para os homens quem era Jesus Cristo de Nazaré. E duas coisas que o homem e a mulher de Deus devem andar na coerência da verdade da palavra deste mundo: é saber da onde que Deus tirou
e para onde que Deus vai levar, e saber quem é agora e que convicções tem em mente na sua vida do dia a dia. Pessoas que foram tiradas de um mundo, de umas práticas de libertinagem, de umas práticas reprovadas por Deus, né? Umas servas que foram resgatadas do império das trevas e agora transportados para a sua maravilhosa luz, da qual agora, aleluia, entende o que agrada e o que não agrada ao seu Senhor. Agora essa pessoa começa a desfrutar da verdadeira alegria, da verdadeira vida e da verdadeira natureza de Deus na terra. Muitas das vezes as pessoas estão confusas, perdidas, não sabem para onde ir, não sabem no que acreditar, porque confia em homens. Jesus diz: o meu testemunho é verdadeiro. Ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai. O que me chama a atenção é que Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele diz para os seus discípulos que não vai deixar eles órfãos. Ele vai preparar lugar e voltará para buscá-lo. Se Jesus falou isto, aleluia, está falando porque Ele é o Filho de Deus. Ele é a vida eterna. Ele é a esperança da humanidade. Os fariseus questionou a vida de Cristo quando Ele pregava o Evangelho, o Reino de Deus, as boas novas. Eles quiseram afrontar Jesus dizendo que o testemunho de Jesus não é verdadeiro. Ou seja, eles queriam dizer que Jesus estava omitindo a verdade. O que é isto? Omitir a verdade. É você não falar a frase toda do livro. É você apenas falar o cabeçalho. Eu quero dizer para tu, aleluia, sabe que Jesus, ele foi bem claro e bem objetivo. Ele falou que ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Mas ele diz que vós não sabeis de onde veio e nem para onde vou. Olha, quantas pessoas, aleluia, sabe, quer julgar o homem e a mulher de Deus sem saber, aleluia, a sua trajetória, a sua peregrinação de vida na terra. Quantas pessoas querem tacar pedra no homem e na mulher de Deus, como fizeram com a mulher samaritana, como fizeram com Estevão, quando foi, aleluia, apedrejado por aqueles que não queriam ouvir a verdade de Deus na terra. E muitas das vezes é assim comigo e com você, que faz a vontade de Deus, que prega o Evangelho do Reino de Deus. Porque o Reino de Deus não é ouro, não é prata e nem bronze, não é riqueza e nem poder. O Reino de Deus é gozo e alegria no Espírito Santo da verdade. A vida eterna, ela é para os que têm Jesus Cristo. Talvez no decorrer dessa semana, ou no decorrer desses dias, você teve, sei lá, uma decepção que alcançou a sua alma, o seu espírito, né? Que fez até, aleluia, você duvidar do poder de Deus. Talvez você perdeu alguém que te deixou desestruturado, seu filho, sua filha,
ou talvez, aleluia, alguém próximo, parentesco da sua família. Talvez essas coisas venham querer mexer, aleluia, na sua estrutura espiritual, fazendo você duvidar de Deus, do seu poder. Mas a Escritura diz que Ele sabe de onde que Ele vem e para onde Ele vai. Ou seja, Jesus sabe de todas as coisas que acontecem na minha e na tua vida. Ele sabe onde que Ele deve mexer. Ele sabe, aleluia, onde que, aleluia, tem que ser mexido. Para mexer na casa. Para mexer, aleluia, sabe, dentro do arraial. Talvez você está muito acomodado na sua vida, achando que a vida só é comer, beber e acabou. A vida é muito mais do que isto. A Bíblia é bem clara e objetiva. Ela diz que Jesus é a luz do mundo. Quem segue, quem segue a Ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida, ela te conduz para a vida eterna. Muitos, aleluia, questionou o testemunho, a vida de Cristo. E não é diferente comigo e nem contigo. Quantas pessoas questionam, aleluia, o seu testemunho, a sua vida com Deus. Quantos apontam os dedos, dizendo, aleluia, que você não vive o Evangelho. Que você não, aleluia, é fiel a Deus. Quantos têm aí tentado te parar? Quantos têm aí tentado desanimar você? Quantos aí têm tentado entulhar os seus poços? O seu poço, a sua fonte de água. Quantos têm tentado, aleluia, jogar pedregulho na sua plantação para matar a sua alimentação? Quantos? Quantos têm falado assim? Se você fosse de Deus, você não estava assim. Se você fosse de Deus, você não estava desta maneira. Preste atenção. Os planos de Deus são insondáveis. É inescrutável. Sabe, são coisas muito altas, muito além, para, aleluia, o transcendente homem alcançar. A transcendência de Deus é imensa para o ser humano alcançar. Deus elaborou, aleluia, a sua palavra, por meio do seu Filho, por meio, aleluia, da obediência do Evangelho, você consegue alcançar, aleluia, um pouco do entendimento de Deus para você, nessa terra em vida, chegar, aleluia, ao seu consenso, porque a transcendência, aleluia, sabe, é muito alta, é muito imensa, para você tentar, aleluia, desvendar os devários, os mistérios de Deus na terra. Aleluia. Tem pessoas que estudam tanto. É verdade. Tem pessoas que estudam tanto para desvendar o que Deus ainda não desvendou. Em Deuteronômio 28, 29 diz assim: as coisas encobertas é para o nosso Deus, e as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. O que está encoberto é para Deus, o que está revelado é para nós e para nossos filhos. Você precisa ensinar o seu filho no caminho que deve andar, que ainda quando ele crescer, ele não desviará, diz a Bíblia. Continuando aqui no texto do Evangelho de João, capítulo 8, aqui na parte do versículo 16, 17, diz assim: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou.
E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Amados e queridos, é preciso Deus usar homens e mulheres da terra para ser o seu porta-voz, o seu embaixador do céu neste mundo. Um mundo na qual muitos estão andando nas trevas. Um mundo na qual muitos estão na escuridão. Um mundo na qual muitos se encontram perdidos, usando drogas, se embebedando, se prostituindo. Foi assim no tempo de Noé. Foi assim em Sodoma e Gomorra. Foi assim, amados, nos tempos antigos. Pessoas duvidaram. Quando Daniel estava ali no palácio do rei, ali de Nabucodonosor, quando eles bebiam, se prostituíam e escarnecia do Deus de Israel, uma grande mão veio e escreveu na parede, dizendo que o tempo daquele reinado estava terminado. E só Daniel, servo de Deus vivo, interpretou aquele dito que estava escrito na parede. Manifestações de Deus, sabe? A efetania, ou seja, de Deus com o pecador, acontece, amado. Deus se manifesta muitas das vezes para fazer você entender que Ele quer falar contigo, que Ele quer alertar você a respeito do perigo que te envolve. Muitas das vezes você está num caminho de desobediência, de rebeldia. Você não quer mais dar ouvido a ninguém. Você se volta até contra os homens e mulheres de Deus. Cuidado! Deus tem um tempo para todas as coisas. Jesus falou que é a luz do mundo. E a Bíblia diz que Ele, aleluia, tem, aleluia, o poder de julgar, porque o juízo dele é verdadeiro. Mas não é só Ele, é Ele e o Pai que enviou Ele. Mas Ele diz que na lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu quero dizer para tu que é muito importante você ter cuidado com quem você anda. Você tem que ter cuidado com quem você confia os seus segredos. Jesus diz que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Muitas das vezes as pessoas estão se voltando, aleluia, uma contra a outra, porque estão desobedecendo a Deus e não ao homem. Quando se volta contra o homem, aleluia, é uma situação, mas quando se volta contra Deus, o negócio fica sério. Por que você está andando? Por que você está confiando os seus segredos? Porque a Bíblia diz que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Você tem falado para quem? Da sua família, dos seus parentes, as suas vitórias. Você tem falado para quem? As suas bênçãos. Cuidado. Cuidado que é perigoso. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que reluz é diamante. Nem tudo, aleluia, que aí tem o seu esplendor é luz. Jesus agora ele pega, louvado seja Deus, e diz no versículo 19: não me conhecer a mim e nem ao meu Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecerei a meu Pai. Esta palavra disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Olha, tem muitas pessoas
que elas pensam que conhecem a Deus, mas ainda nem chegou perto. Sabe, Jesus ele é bem claro: não me conhecer a mim e nem a meu Pai. Se vós me conhecesse a mim, também conheceria meu Pai. Ou seja, eles perguntam aonde está o Pai dele. E eles não entenderam que Jesus diz que ele é filho de Deus e que ele veio de Deus. E a palavra é bem clara, que aqueles que duvidavam da obra de Deus na vida de Jesus nunca conheceu a Deus e nunca viu a Deus. Porque aquele que não entende, aquele que não compreende que Jesus é filho de Deus e veio de Deus, ele nunca conheceu a Deus e nunca compreendeu a Deus. Nos dias de hoje é assim, amado. Muitos dizem que conhecem a Deus, mas não fala com seus vizinhos. Muitos dizem que conhecem a Deus, mas não ajuda os seus vizinhos. Muitos, aleluia, dizem que conhecem a Deus, mas não oram com seus vizinhos. Muitos dizem que conhecem a Deus, mas nem falam com os seus parentes. Muitos estão vivendo essa mentira, esse engano, se dizendo que conhecem a Deus, mas na verdade estão longe. Porque Jesus, ele é a verdade, ele é a palavra. E diz a Bíblia que Jesus, ele veio para trazer luz em meio às trevas. E essa é a verdade que nós temos pregado dia e noite. Que Jesus é luz. E quem está na luz não anda nas trevas. Os problemas, as dificuldades muitas das vezes acontecem porque muitos não querem dar ouvido à voz de Deus. Não querem ser obedientes ao Evangelho. Muitos estão, aleluia, lutando contra a mão de Deus. E a Escritura diz que terrível é o homem cair na mão do Deus Todo-Poderoso. A violência cada dia vai crescendo. A maldade vai aumentando. E muitos ficam preocupados com seus filhos, com suas filhas, com seus netos, com, aleluia, sabe, aí as condições financeiras de manter a casa. E muitos ficam preocupados com a roupa que vai comprar, o calçado que vai investir e o alimento que vai se alimentar. Deixa eu te falar uma verdade nesta noite. Louvado seja Deus. Jesus, ele diz que quem anda na luz não anda em trevas. Quem segue ele não vai ficar nas trevas, mas terá a luz da vida. A luz, ela é algo que te dá claridade, visão. A luz, ela te coloca em segurança. Ela te mostra o que está ao seu redor, ao que está ao seu alcance. Ela mostra pelos lugares que você está pisando. Sabe, a luz, ela é algo que te traz confiança, segurança, tranquilidade. Porque a escuridão, ela te dá medo, insegurança. Você não anda com segurança, você anda em falso. Você anda cambaleando, botando a mão nas paredes ou em qualquer objeto para se apoiar. É disso que eu estou falando. Da verdadeira luz, da verdadeira visão, da verdadeiro esclarecimento da vida. Ele vai te mostrar que você está perdendo tempo num lugar onde você está somente
sofrendo nas drogas, na prostituição, na idolatria. Ele vai te mostrar que esse lugar onde você se encontra só te traz dor, sofrimento. Tem pessoas que já se prejudicaram muito a ponto de perder o sentido do que é. Porque os neurônios já foram estourados pelas drogas. O pulmão já foi prejudicado pela fumaça do tabaco. Muitos não têm mais raciocínio por causa da fumaça da maconha. Muitos não têm mais os seus rins por causa do álcool, da bebida alcoólica. E por aí vai indo. Doenças e doenças que vai destruindo a pessoa aos poucos. E a pior doença de todas é aquela do sangue, que você não vê, que você não sente. Ela vai te matando aos poucos, dia após dia, até você chegar no último suspiro e não ter como recorrer a nenhum recurso. É disso que eu estou te falando, da luz da vida, da luz verdadeira, que entra na tua vida, na tua família e te esclarece dos seus erros, das suas condutas, dos seus pensamentos, de suas práticas, de seu modo de viver. O seu modo de viver pode te custar caro na eternidade. O teu modo de viver pode te custar caro ainda em vida nesta terra. Quantos estão deitados numa cama, porque não pode mais se locomover, porque perderam seus movimentos? Quantos estão aí perturbados, porque as drogas acabaram com seus neurônios? Estão como vegetais na terra. Quantos estão aí, sabe, frustrados, porque perderam todos os seus bens, todas as suas riquezas na jogatina, no jogo de azar, porque não saberam administrar aquilo que Deus deu para a sua vida pregressa nessa terra. Muitas pessoas recebem riqueza de Deus e jogam fora porque não querem aceitar a sabedoria de Deus neste mundo. Quantos nascem bonitos, sadios e ficam debilitados, fracos, doentes, porque viveram, praticaram uma vida ao contrário do que Deus planejou para as suas vidas. Nessa noite há poder no sangue de Jesus contra todas as trevas, toda a maldade, ruindade, contra a vida dos homens e das mulheres de Deus neste mundo, contra a vida do pecador que ainda está indefeso, que ainda se encontra aí na sua teimosia, né? Temando contra a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele, Jesus, ele estava num lugar ali do tesouro, no templo, ensinando. E ninguém prendeu Jesus porque ainda não era chegada a sua hora. Olha, a minha hora e a hora de todos os servos do Senhor está diante do nosso Deus. Ele sabe o que vai acontecer com cada um daqueles que faz a sua vontade. Quando a hora de Jesus chegou, não tinha como correr, porque Jesus sempre foi obediente ao Pai. E você precisa tomar o exemplo de Jesus, ser obediente a Deus. Não corra daquilo que Deus tem para a tua vida. Não negligencia, aleluia, aquilo que Deus preparou para você. Deus, Ele quer transformar a sua vida, matando aqueles que impedem de fazer a obra, tirando do caminho aqueles que tentam frustrar a obra. Deus preparou 2 anjos para matar Balaão, mas por causa de uma mula, ele foi livrado de ser cefado pelos anjos do Senhor. Deus já estava preparando ali
a sua saída da terra com os 2 anjos que se encontravam desembainhadas já com as suas espadas. Cuidado, Deus manda anjos para fazer a vontade dele, porque ele sabe que o homem é falho, é pecador, precisa muito da sua misericórdia, da sua graça. E Deus nessa noite ele está falando para você que está ao alcance da minha voz: cuidado. Deus ele não vai, aleluia, demorar muito tempo para se cumprir a vontade dele. A vontade de Deus é uma só: é que o homem se arrependa e chegue no pleno conhecimento da verdade do Filho de Deus. Caso contrário, ele vai se perder por causa da sua própria incredulidade. Não seja incrédulo, mas seja crente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando nesta noite pela sexta de oração e estaremos dando término a esta reunião. Vou estar orando a Deus e assim vou estar dando a bênção apostólica, e pela misericórdia de Deus estaremos aqui de segunda a sexta, de 9 às 10 orando neste lugar, e às terça-feira e sexta-feira e aos domingos, para a glória